Tem que acabar com esse negócio aí, ó. Tudo ideologia de gênero. Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Felipe Bregonce e esse é o Não É Bem Assim. E nós voltamos para os nossos temas diversos, isso mesmo, ó. Acabamos o Setembro Amarelo, cumpri a minha primeira série que eu queria e confesso que fiquei um pouquinho orgulhoso dela. Se vocês quiserem assistir, vocês podem ir lá procurar aqui no canal que tem uma playlist todinha sobre o Setembro Amarelo, mas a gente virou essa página. E a gente vai falar sobre saúde mental umas outras vezes por aí, mas não vai ser hoje. Hoje é para fazer um vídeo que eu prometi no final de agosto, que ficou faltando, que eu ia fazer no mês de agosto e não consegui fazer, falando sobre gênero e sexualidade. Se você é novo por aqui, você já aproveita, já se inscreve, ativa as notificações, curte, comenta, compartilha. Sobre esse comenta, você aproveita e comenta aqui embaixo algum tema que você queira que eu fale aqui no canal. Vamos bater um papo para falar sobre gênero e sexualidade, porque isso tudo que estão falando aí, ó, não é bem assim. Falar sobre gênero e sexualidade é importantíssimo. Primeiro porque traz informação sobre um tema que a gente sabe que ultimamente tem sido extremamente distorcido. Segundo, porque a gente vai falar sobre vidas e existências de pessoas que não estão todo dia na mídia. E a gente ainda vai poder trocar, porque você pode falar pra mim o que você acha, o que você não acha. Você pode comentar tudo aqui embaixo, nessa caixa aqui, que eu leio os comentários, curto os comentários e eu ainda respondo esses comentários. Falar sobre gênero e sexualidade para algumas pessoas é falar sobre as suas existências. Já para um outro grupo é um mundo sem informações, onde eles se veem totalmente perdidos e sem nenhuma informação não conseguem entender nada. Eu acho que boa parte nem é por preconceito, é por viver dentro de uma bolha da heteronormatividade que acaba não se aproximando desse assunto. E para mim não custa nada falar quantas vezes for preciso sobre esse tema. Principalmente se falar sobre esse tema for dar visibilidade à vida e à existência de milhões de pessoas, seja ela LGBTQIA+, e todas as letras que se apresentarem. A primeira letra que a gente tem que aprender é a letra R, de respeito, abrindo a cabeça e se permitindo conhecer o outro. Aí, talvez você veja que um preconceito que foi imposto por uma sociedade machista talvez esteja encrustado aqui, ó, na sua pele, todo dia. Mas relaxa, dá pra desconstruir. A primeira coisa que a gente precisa entender é: identidade de gênero não é a mesma coisa que sexualidade. São coisas diferentes. Identidade de gênero é a forma como você se enxerga, como você se sente e como você se apresenta na sociedade, seja no gênero feminino ou no gênero masculino. Já a orientação sexual é sobre quem você sente atração, quem que te dá prazer, o que te dá tesão. Mas vamos começar pela identidade de gênero e a gente vai patinando e tentando achar as formas mais claras da gente falar sobre tudo isso. Se o seu sexo biológico, aquele que você nasceu e foi considerado como masculino, e se você se reconhece como homem, não tem nenhum problema com seu pau e coisas desse tipo. Se você curte ser quem você é, se você se olha no espelho e tá tudo bem, você é um homem cisgênero, porque você se identifica em todos os aspectos com o seu gênero de nascimento. Já os transgêneros, que não são transgênicos, são transgêneros, são as pessoas que não se identificam com o seu sexo de nascimento, mas se identificam com o sexo oposto. Uma pessoa que nasce com órgão sexual feminino, mas se identifica com a identidade de gênero masculina, ele não irá se reconhecer em um corpo feminino, ele se sentirá em um corpo estranho, e ao longo da vida ele vai buscar alinhar a mente dele como ele se sente com esse corpo que ele habita. Mesmo nascendo com órgão sexual feminino, essa pessoa se identifica como um homem e deve ser tratado como um homem. É a forma correta como ele se apresenta. Ele é um homem transgênero. E muita gente fala: ai, mas como é que eu devo chamar? Cara, simples, fala com a pessoa. Como que você prefere que eu te chame? Perguntar nunca ofende. O que ofende é piada, preconceito, chamar de forma errada. Isso sim são coisas que vão incomodar muito mais. Um exemplo muito próximo que a gente tem de transexualidade, que acabou acontecendo na mídia, é o caso do Tami Miranda. Esse homem maravilhoso que nós vemos aqui do lado. Que a gente acompanhou todo o processo dele de transição. Ele não se identificava com o sexo de nascimento e ele fez toda essa transição para adequar quem ele era ao que ele é, o corpo que a vida toda ele sabia que teria que ter.
E ele nunca se identificou com esse sexo feminino que foi designado para ele, como todos nós já sabemos. Ele é um homem transexual. Ah, e sabe por que eu não usei uma foto dele no passado? Porque não se faz isso. E outra coisa, e nem se pergunta com que nome um homem ou uma mulher trans foi batizado ou foi registrado. Isso não se faz. E muito menos, em hipótese nenhuma, você vai perguntar a um homem ou uma mulher trans se eles são operados. Alguém te para na rua e pergunta do nada o tamanho do teu pau? Se tu tem fimose? Ou o tamanho do teu grelo, se tu tem pentelho? O que vocês acham que nos dão a liberdade de fazer uma pergunta tão sem sentido, invadindo a vida de uma pessoa trans, perguntando se ela fez uma cirurgia ou não de redesignação? Importante, órgão sexual não define homem ou mulher. Vai ter menino de pepeca sim, e vai ter menina com pinto sim. A gente precisa se colocar no lugar do outro e entender o pavor que deve ser você passar a sua vida toda dentro de um corpo que você simplesmente não reconhece como seu. Você fica preso, é uma coisa que dói na alma, fica na sua pele, te aprisiona, mutila muita gente. Compreender e apoiar essas causas é lutar pela felicidade, pela liberdade e pela vida dessas pessoas. Os nossos corpos são livres, a gente não pode deixar de viver porque o outro acha isso ou porque alguém acha alguma outra coisa. Ninguém tem o direito de legislar sobre o nosso próprio corpo. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum rabino, nem seja lá quem for, tem o direito de silenciar a nossa existência. Hoje, no mundo, existem pelo menos 25 milhões de pessoas com identidade de gênero e a depressão afeta 60% dessas pessoas transgêneros. Tudo por conta do preconceito social, da evasão escolar, porque esses meninos e meninas trans, quando na adolescência compreendem seu corpo e iniciam o seu processo de transição, eles abandonam a escola por conta do preconceito. E aí a gente acarreta isso, a exclusão da família, a recusa do mercado de trabalho em compreender uma vida trans, e é esse mesmo mercado de trabalho, com essas pessoas e os profissionais que se recusam a dar emprego a uma pessoa trans, é o mesmo mercado que rotula que homens e mulheres trans só podem se prostituir. Nem sempre a prostituição é uma escolha. Às vezes ela é a única opção para você se manter vivo, para você não morrer de fome no meio da rua. Por isso, é importante a gente ajudar coletivo de educação, de profissionalização e de ouvir todas essas pessoas, o que elas têm a dizer. Mas agora que a gente já falou um pouco sobre cisgênero e transgênero e a gente teve essa explicação na questão da identidade de gênero, a gente vai subir um degrau para falar sobre orientação sexual, que é uma outra história. Que aí é sobre quem você sente atração, quem que te atrai, que faz o seu ou que a sua faz. Exatamente, orientação sexual, a gente tá falando sobre heterossexuais também, tá ok? Heterossexuais, homossexuais, bissexuais e umas outras letrinhas que eu vou falar aqui, algumas outras eu vou botar aqui embaixo. Homossexual é quando você, né, é um menino e gosta de um menino, é uma menina e gosta de uma menina. Bissexual é quando você é um menino e gosta dos dois, e quando você é menina e gosta dos dois. Hétero é quando você gosta dos opostos. Mas aí a gente também poderia falar sobre os assexuais, pansexuais. Existem algumas outras que eu vou deixar linkado aqui embaixo, como eu já falei no box de informação, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. E como a gente quer dar uma explicação, a gente vai falar sobre essas principais. E aí falando sobre os assexuais. Os assexuais são pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas. Pode ser de maneira parcial, condicional ou total. Ele pode sentir um pouquinho, ele não pode sentir nada ou ele vai sentir às vezes. E a gente também, em contraponto, a gente tem o pansexual, que é uma pessoa que sente atração sexual, romântica e emocional por seres humanos, independente se ele é homem ou mulher, sem essa preocupação de sexo ou identidade de gênero. O mundo é muito mais plural do que a gente imagina. Cada letra importa e todas elas precisam ser vistas e faladas e principalmente respeitadas.
Pegando as letras do LGBTQIA+, a gente fala sobre alguma delas. A primeira, o L e o G, são lésbicas e gays, que são homossexuais, os dois casos, né? Ambos sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Já o B é o de bissexual, que são as pessoas que sentem atração pelos dois sexos, e a gente já falou um pouquinho disso antes. E a gente tem que parar com esse negócio de achar que bissexual vai querer sempre fazer sexo a três, ou quando ele estiver com um homem ele vai estar insatisfeito porque ele vai querer uma mulher, quando ele tiver uma mulher ele vai querer estar junto com um homem. Gente, para, não é isso. Uma pessoa, ela não tá indecisa com o que ela tá fazendo. Ela não tá pensando numa outra pessoa. Isso é uma maluquice. Eles só estão abertos a se envolverem com ambos os sexos. Nada mais do que isso, tem coisa mais simples para definir. Isso não tem nada demais, isso não é putaria. O bissexual é invisibilizado e todo mundo tira como se ele fosse o em cima do muro que ainda não definiu o seu lado. E ele não precisa definir. A bissexualidade existe. Já a sigla T é uma das siglas mais importantes e que a gente precisa mais prestar atenção e cuidar. Travestis e transexuais são as maiores vítimas de LGBTfobia no mundo. No Brasil, a expectativa de vida de uma travesti ou de uma transexual é de 34 anos de vida. Não dá pra gente saber ao certo o número de violência contra esse grupo. Os números são sempre subnotificados, porque o que acontece? Quando essas pessoas são assassinadas ou agredidas, as ocorrências são registradas com o nome de batismo dessas pessoas. E aí, automaticamente, quando a polícia faz esse registro, isso não configura LGBTfobia. Então, provavelmente o número seja muito maior. Não chame uma travesti de o travesti, é a travesti. Ela se apresenta como uma figura de mulher, ela se apresenta socialmente como uma mulher, ela se reconhece como uma mulher e ela merece ser chamada como uma mulher. O correto é o artigo feminino, tanto para travestis como para transexuais. E os homens trans, o artigo o para masculino, o transexual, homem. E aí, já a letra Q de queer tinha o sentido original da palavra. O queer oficialmente no inglês é esquisito, estranho, mas ela foi ressignificada pela comunidade. Então assim, hoje em dia ela tem uma outra representação. Ela virou uma palavra usada para designar pessoas que não seguem o modelo de heterossexualidade ou do binarismo de gênero, essa questão entre o masculino e o feminino. Então ele abrange todo mundo dentro dessa letra Q. E também a gente precisa falar sobre a letra I, que é o intersex, que intersexualidade em seres humanos é qualquer variação dos órgãos sexuais ou então dos cromossomos dos corpos dos homens ou das mulheres. Ele pode envolver uma ambiguidade genital, ele pode ter os dois sexos em alguma proporção. Não são de entendimentos simples, assim, a olho nu você não consegue dizer se é um pau ou uma xota, mais ou menos dizendo. São pessoas que não se definem totalmente pelo feminino ou pelo masculino. E eu vi essa imagem aqui na internet e eu acho que ela faz todo sentido. Enquanto L sofrer machismo, o B foi invisível e o T morreu aos 35 anos, o G tem a obrigação de entender os seus privilégios. Eu sei, são muitas letras, mas também são muitas vidas. Quanto mais acesso a gente tiver a essas pessoas, as informações e as suas existências, a gente vai se aproximar ainda mais do tema para combater o preconceito e o genocídio da população trans e travesti. A gente precisa quebrar esses preconceitos e fazer do mundo um lugar melhor. Chega de preconceito. Você ficou com dúvida de alguma coisa? Assiste de novo, eu vou deixar aqui embaixo alguns conteúdos falando sobre esses temas, que aí vocês podem ler ainda mais para compreender ainda melhor esses temas. O conhecimento é libertador, não tem volta. Homofobia é crime. Cuidado para não confundir a sua opinião com agressão, com violação dos direitos dos outros. Se você presenciar algum ato de homofobia, denuncie. Que eu quis fazer esse vídeo para falar sobre privilégio e para a gente entender que, no caso eu, como um gay branco, cisgênero, tenho diversos privilégios à frente da comunidade. Então eu preciso dar voz, eu preciso dar espaço, eu preciso ouvir todas essas outras letras que são invisibilizadas, marginalizadas e assassinadas. Cada vez mais eu vou trazer esses temas para a gente debater, entender, compreender e descobrir essas vidas e toda a realidade do mundo aí fora.
Não dá para em 2019 a gente ainda cair em fake news e estereótipos que foram impostos pra gente historicamente e a gente nunca se questionou por quê. É hora da gente virar essa chave e mudar. Na dúvida, pergunta. Perguntar não ofende. E não existe pergunta idiota, gente. Idiota é você ficar sem perguntar aquilo que você queria saber e você continuar na ignorância. Seja gentil, procure uma forma para você perguntar aquilo que você quer saber, sem ser ofensivo, sem ser grosseiro. Você certamente vai achar um jeito de fazer isso. O de hoje vai ficando por aqui, você aproveita e você clica nessa lindeza aqui, que é o meu TCC, que eu morro de orgulho, falando exatamente sobre a quebra das barreiras de gênero, assim, um pedaço sobre elas, né, porque a gente tá precisando mais e mais falar sobre isso.